Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui juntos e distantes. Nós estamos, eu e a evangelista Laedes, estamos aqui em Araguaína, mas ela está na residência dela e eu estou aqui no projeto, né? E a Márcia está no Rio de Janeiro. E nós estamos agora, são pontualmente 21 horas e 7 minutos. Estamos começando a nossa programação na Comunidade Jesus na Rua, com transmissão ao vivo pela rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos que estão junto conosco nessa pegada de fé, nessa pegada de amor, de carinho e, acima de tudo, de respeito pela palavra de Deus que foi implantada em nós através do nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós vamos agora, estamos aqui nessa pegada de fé junto com as nossas irmãs. Eu quero mandar um alô muito especial para o missioneiro Tijailton Silva. Um abraço, meu querido, Deus abençoe, Deus ilumine. Nós estamos aqui nessa pegada de fé. Também eu quero mandar um alô muito especial para minha mãezinha, né? E ela está lá na casa da minha mãe, outro bairro de Araguaína. Eu quero mandar um alô muito especial. Mãezinha, beijo no coração, Deus abençoe. E eu quero mandar também um alô, né, um beijo no coração da mãe da nossa querida Márcia, que está lá no Rio de Janeiro. Um abraço, minha querida, Deus abençoe. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: nossa trajetória de vida não é marcada pelo número de vezes que falhamos e caímos, mas pelo modo como nos reerguemos e recomeçamos depois de cada uma delas. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, Pai, aqui. Sabemos, Senhor, da inerrância da Tua palavra e cremos, Senhor, na ação do Espírito Santo para nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Eu quero, nesse instante, declarar sobre a vida de todas as pessoas que vão ouvir esta palavra, que estão ouvindo, que vão ouvir essa palavra. Eu rogo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que sejam abertos os olhos do entendimento de vocês, meus queridos, e nós também aqui, para nós recebermos da boca da Tua Filha, Pai, essa palavra que vem direto do trono de Deus. Haja visto o fato de nós sermos portadores, nós carregamos a Tua palavra, Pai, tanto no nosso coração como nas nossas palavras. Amém? Amém. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus. E às 21 horas e 7 O que foi, Márcia? O sinal dela deve ter caído lá. Mas como está estabilizado aqui, vamos aguardar ela voltar e depois foi o sinal que Mayra, caiu.
corta esse pedaço aqui. Tá me ouvindo? Sim. O sinal caiu. Tá caindo várias vezes hoje. Tudo bem, continua, Márcia, ou então começa de novo daquela parte e pede para Mayra tirar esse pedaço. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o Encontro de Jovens. Domingo, às 21h07, temos o Encontro da Família. Segunda-feira, às 21h07, temos o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o Encontro de Oração. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Senhor, eu quero falar um pouquinho sobre o livro, Pai. O nome do livro, Senhor, só para a informação dos meus queridos irmãos, é Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. E nós estamos lançando esse livro pela editora Querigma, lá de São Paulo. E eu quero agradecer à irmã Edna, que foi quem fez a transcrição dos áudios desse livro, Senhor. Também ao pastor Luciano Bonfim, lá de Minas Gerais, que foi quem prefaciou esse livro, Senhor. E o pastor Paulo, lá de São Paulo, que é o proprietário da editora Querigma. E também eu quero agradecer pela vida da evangelista Laedes, do evangelista de Jailton Silva, da Márcia, de todas as pessoas, Pai, que direto ou indiretamente contribuíram, Senhor, para que esta obra ficasse pronta, Senhor, para que essa obra tivesse a oportunidade, Senhor, das pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a vida do nosso querido irmão Paulo. Eu quero agora agradecer a Deus pela edição desse livro no ano de 2023. Amém. 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 Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra de Oração e Cristo Poder Alfa. Amém? Amém. Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Atos, capítulo 16, versículos do 16 ao 34, com o título Adorando na Tribulação. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de levarmos a Tua palavra, Senhor, de levarmos de forma simples, mas muito eficaz, Pai, a Tua palavra para todo o planeta Terra. E agora, Senhor, eu te agradeço pela vida da Tua filha, Senhor, pela vida da presbítera Laedes Cunha e para nós evangelista Laedes Cunha. E nós te agradecemos, Pai. Usa a boca da tua filha, Pai, para trazer aos nossos corações, Senhor, esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração dela, Senhor, vinda direto do trono da tua graça, Pai, para que seja edificado, fortalecida a nossa fé e edificado a nossa eficácia, a nossa eficiência como evangelistas nesse tempo de hoje. Pai, usa a boca da tua filha, Senhor, para que seja desvendado esses mistérios, Senhor, desta palavra que ela vai trazer para nós, aos nossos corações, no dia que se chama hoje.
com a palavra a nossa querida evangelista Laede Cunha. Boa noite, povo de Deus. Nós estamos aqui na comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração. O nosso tema é Adorando na Tribulação. Nós vamos ler os versículos do capítulo 16 e refletir no que aconteceu neste capítulo, para que nós possamos contextualizar com o que nós estamos vivendo hoje. O capítulo 16 de Atos, a partir do verso 16 também, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém?
Caros ouvintes, o nosso tema é sobre adoração, adorando na tribulação. Quando nós lemos esse capítulo 16 de Atos, tem outras histórias que você pode ler depois. Vai falar aí da família de Timóteo, vai falar da conversão de Lídia, mas o que nos chama a atenção para a reflexão desta noite é o acontecimento que Paulo e Silas, eles estavam ali naquela cidade, a cidade de Filipos, e ali eles estavam participando da reunião de oração. Eles estavam indo para a oração. Olha só, o apóstolo Paulo, junto com Silas, estavam ali naquela cidade e sai ao encontro deles uma jovem. Aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E ela diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha, ela tinha um espírito de adivinhação. Então, ela teve essa revelação de que eles eram servos do Deus Altíssimo. E Paulo vai confrontar essa escrava. Na verdade, ela era uma escrava. E ela tinha uns senhores ali que ganhavam muito dinheiro com ela, porque ela era usada para adivinhar. E quem é que não quer saber algo sobre o futuro? Porque nós dizemos, o futuro a Deus pertence, né? Mas tem muitas pessoas por aí que gostam de predizer o futuro. E Paulo, aquilo incomodou Paulo. Olha, no verso 16, eles saíam ao encontro e fala dessa moça. No 17, ela faz a revelação. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por vários dias, não foi só um dia, foram vários. E a atitude dessa moça, dessa escrava, perturbou Paulo, que ele chegou diante dela e disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Ele estava ordenando aquele espírito de adivinhação que saísse daquela moça. E na mesma hora o espírito saiu. Aí imagine o que aconteceu com os senhores daquela escrava. Como eles iriam continuar ganhando dinheiro se ela não tinha mais o espírito de adivinhação? O que acontece? Eles levam Paulo e Silas à praça, na presença dos magistrados. E aí vão dizer: estes homens estão perturbando a nossa cidade. E falando de costumes,
porque eles estavam falando da salvação. Eles estavam falando da salvação. E aí a multidão se levantou unida contra eles. Imagine uma multidão unida. E aconteceu mais ainda, os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, naquele momento, Paulo e Silas foram açoitados com varas e ainda foram lançados na prisão. Você pode imaginar por que isso aconteceu? Porque eles estavam pregando a verdade. Eles estavam confrontando a verdade. Quando eles ordenam, quando na verdade Paulo ordena aquele espírito que saia, ele estava ali expulsando aquele espírito de adivinhação. E eles não foram bem recebidos naquele lugar. As pessoas não entenderam o que eles estavam fazendo. Porque aquele povo era um povo cheio de ídolos. Era um povo idólatra. E aquela multidão vai se levantar contra ele. E eles levaram muitos açoites, e eles foram lançados na prisão. Se fosse hoje, nós poderíamos imaginar que seria tipo um presídio de segurança máxima, porque eles foram para aquele presídio. E ainda tem mais. No 24, diz que eles foram lançados no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eles foram para um tronco, eles estavam presos ali numa prisão. E quero que você reflita, caro ouvinte. Eles estavam presos porque confrontaram com a verdade. Eles estavam ali desmascarando uma situação que levavam ao engano e alguém ganhava com isso. Mas havia uma pessoa que estava sendo usada, escravizada por aqueles senhores ali. E nós fazemos a nossa reflexão aqui de tudo isso que eles passaram. Mas eles foram presos injustamente. Primeiro eles foram açoitados com varas. Foram muitos açoites, eles foram lançados na prisão, foi guardado com segurança, os pés foram colocados no tronco. Olha a situação que eles estavam. Mas imagine, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui nós vamos parar, nós vamos fazer uma reflexão. E a pergunta é: o que você faz quando está passando por uma grande tribulação?
Você faz o que Paulo e Silas fizeram? Você ora e canta hinos a Deus? Você testemunha para o seu vizinho do que você está passando? Eu pergunto, caro ouvinte, como que você está passando a sua provação? Você está passando a sua prova, dando glória a Deus, como diz a música, passando pela prova, dando glória a Deus? Ou você está murmurando diante da sua situação, diante do seu problema, da sua dificuldade, da sua tribulação? Que você reflita. Você está murmurando como o povo de Israel murmurou depois da saída do Egito? Eu vou falar um pouco aqui sobre o que diz Pedro Dong no livro A Humanidade Perfeita, que ele diz assim: não caiamos como o povo de Israel, que foi retirado do Egito de toda a opressão e escravidão mediante as 10 pragas, e mesmo assim permaneceu rebelde e teimoso. Na 10ª praga, inclusive, houve a morte dos primogênitos, com exceção dos da família de Israel, cujos anjos vissem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, representando que a morte de Cristo não foi em vão. Ele é o cordeiro pascal, substitutivo, que Deus imolou na cruz em nosso favor. O povo de Israel deu muito trabalho para Moisés. Moisés teve muita dificuldade para liderar aquela multidão. Eles atravessaram o Mar Vermelho, mas aquele povo, ele era um povo descontente, eles viviam murmurando, era um povo murmurador. E a nossa reflexão é: diante da tribulação, você quer ser lembrado como o povo de Israel que fica murmurando, ou você quer orar e cantar hinos a Deus? A escolha é sua. Você, nós escolhemos como nós vamos passar nossa tribulação. Nós vamos passar os nossos momentos difíceis dando glória a Deus, ou nós vamos murmurar diante das adversidades? Aqui, o exemplo que nós temos de Paulo e Silas é que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Olha só a importância da gente cantar e orar. Outro momento nós falamos sobre a oração, que foi perseverando na oração. E agora nós estamos refletindo sobre adorando na tribulação. Então, como eu e você podemos passar os nossos momentos de tribulação? Nós podemos passar orando e cantando hinos a Deus, testemunhando da nossa fé, ou você quer passar esse tempo murmurando, lembrando o povo de Israel quando saiu do Egito, que ficou aquele tempo no deserto e era um povo que murmurava. Moisés
teve muita paciência com aquele povo, porque aquele povo não foi fácil. E se a gente for pensar, e o povo do século XXI, será que é diferente daquele povo de Israel naquela época? Caro ouvinte, dedique-se à oração, dedique-se à adoração, adore a Deus, mesmo diante das tribulações, porque o nosso Deus é extraordinário. E nós vamos ver que era perto da meia-noite. E o que vai acontecer? Voltando para o texto. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus, aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus de Israel ao qual nós servimos. É o Deus que causa terremoto. Ele muda, o agir de Deus muda situações. Ele mudou a realidade naquele momento, Paulo e Silas, porque aquele terremoto, aquilo que Deus permitiu que acontecesse ali, naquela prisão, fez com que as portas se abrissem e todas as prisões. Então é isso que Deus faz conosco. Ele veio para nos libertar. Deus enviou Jesus e Jesus veio, ele disse: verdadeiramente sois livres. Nós somos livres porque em João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos livres, o Senhor nos quer livres. Então ele permitiu que aquelas prisões, todos eles foram soltos. Se você imaginar os olhos humanos, é impossível isso acontecer. Mas o agir de Deus pode acontecer. O agir de Deus muda situações. E Deus mudou aquela situação. E o que acontece em seguida? E o carcereiro acordou sobressaltado. Viu todas as portas das prisões, todas as portas abertas. E ele tira a sua capa e ia cometer suicídio. Porque ele ficou com medo. E agora os presos fugiram. Eu vou ser acusado de negligência. Mas não. Paulo vai clamar com grande voz. Vai falar com ele. Paulo vai falar com ele. E vai dizer: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estão. Todos os presos estavam ali, nenhum fugiu. Hoje, presos para fugir da cadeia, eles cavam túneis, né? Pode ser cavar um túnel, pode subornar os guardas. São tantas as formas. Os filmes mostram isso de várias maneiras, como um preso pode fugir de uma prisão. Mas aqui não. Paulo e Silas
e os demais presos, eles estavam ali. Todos estavam ali. E o carcereiro, ele todo trêmulo, ele se prostra ante Paulo e Silas. Eu nunca tinha visto aquilo. Foi tremendo demais. Foi algo extraordinário de Deus que aconteceu ali naquele lugar. Aqueles homens orando e cantando hinos a Deus, com a oração e com o louvor. Foi capaz de um terremoto acontecer. Tudo isso aconteceu ali naquele lugar. Imagine aqueles homens que estavam ali no carcereiro. Foi algo novo, extraordinário que aconteceu. E o carcereiro pergunta: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? O carcereiro faz essa pergunta. E você? Você, Carlos Luiz, você já fez essa pergunta? O que é necessário que eu faça para me salvar? Nós sabemos que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós somos salvos pela graça. Então, nós não podemos comprar a nossa salvação. Mas Paulo vai dizer aqui para eles. Paulo e Silas responderam: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Então, se você quer a salvação, tem uma condição. Essa condição é crer no Senhor Jesus Cristo. E como eu creio no Senhor Jesus Cristo, aqui em Atos diz que eu serei salvo e a minha casa, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu preciso crer no Senhor Jesus. Olha que tremendo. E aí continua, e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Então, o carcereiro, ele recebeu a palavra, ele se salvou. Então, imagine, era perto da meia-noite quando tudo isso aconteceu. E o verso 33 diz: E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Glória a Deus. Lembrando que Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles apanharam com varas. Imagine como estavam as suas costas. Mas aquele carcereiro cuidou deles. E eles batizaram o carcereiro e todos os seus. O Evangelho de Deus, ele é tão bom, caro ouvinte. Ele transforma, ele é esse terremoto aí que aconteceu. Ele vem, muda uma situação totalmente. E quando isso acontece, nós precisamos compartilhar isso. Nós precisamos compartilhar como o Paulo diz, e Paulo e Silas diz que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, e aquele carcereiro leva eles para casa, leva eles
Batiza, eles são batizados, o carcereiro e a sua família são batizados. E depois eles vão à mesa. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Então o evangelho é tão bom que precisamos compartilhar, primeiro com os de casa e depois com os demais. Que maravilha! Então foi isso que aconteceu. Caro ouvinte, essa é a mensagem para a nossa reflexão, que Deus, a forma que Deus age é tremendo. Deus pode agir com um terremoto, as correntes se rompendo, viu? Então, para o carcereiro, foi algo aterrorizador. Então, ele se converteu nesse momento. Houve uma conversão, porque ele viu algo tremendo de Deus acontecendo ali naquela prisão. Então, caro ouvinte, não espere que esse algo tremendo aconteça na sua vida, mas aceite o Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Receba essa palavra nessa noite. Que essa palavra encontre um lugar no seu coração para que você possa refletir como você está vivendo. Não queira que aconteça esse terremoto, que seja esse modo dessa forma aterrorizadora, que você venha ter um encontro com Cristo, de gritar, ao ponto dele se desesperar, que querer tirar a própria vida. Não espere que isso aconteça, porque existem outras situações em que você também pode ter um encontro com Deus. Então, busque o Senhor, busque, queira esse Deus que o carcereiro quis. Queira servir ao Senhor. Olha a pergunta que ele fez. Que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a nossa mensagem é: adorando na tribulação. Quando você estiver na tribulação, adore a Deus. Adore o Senhor. Não queira reclamar e nem murmurar como o povo de Israel, mas dê glória a Deus. Busque ao Senhor. Adore na tribulação, e você vai ver o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Caro ouvinte, queira o extraordinário de Deus, mas também busque o ordinário e viva a sua vida na presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque podemos compartilhar a Tua palavra, Senhor, porque nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Porque a Tua palavra diz que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Pai, nós cremos nessa promessa. Salva, ó Deus, as famílias do Brasil e do mundo. Pai, muito obrigada pela minha família. Eu te agradeço e eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pai, nós agora estamos, Senhor, nesse instante, Senhor, te agradecendo pela vida, né, da tua filha, que trouxe essa palavra direto do trono da graça, Senhor, para nós,
para nós nos deleitarmos, Senhor, neste momento de evangelismo e missões, Senhor. Nós agora colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, e trazemos nós estamos no programa, né, na comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração. Eu quero agradecer a Deus por você, meu querido e minha querida, que está nos dando a sua audiência. Quero agradecer pela vida da evangelista Laedes Cunha, pela vida da Márcia. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de todas as pessoas que estão ouvindo, Pai, esta palavra ao redor do mundo. Pai, nós te agradecemos neste momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehoboth, com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Nossa trajetória de vida não é marcada pelo número de vezes que falhamos e caímos, mas pelo modo como nos reerguemos e recomeçamos depois de cada uma delas.